Então, a ansiedade ela é um conjunto de sinais e sintomas aí assim, né? Um ou outro isoladamente todo mundo pode ter, mas para você fechar um diagnóstico, geralmente você tem que ter uma determinada quantidade mínima, a presença obrigatória de um ou outro elemento, uma determinada quantidade de tempo, uma intensidade, então que são os critérios de diagnóstico. Né? Mas a ansiedade, primeiro, ela é o sofrimento de quem fica demais deslocado do presente para o futuro. Né? Então, geralmente, ela está ligada a um sofrimento antecipatório. E alguns estudos chegam a sugerir que 94,2% das coisas que nós antecipamos e sofremos por antecipação, as pessoas mais ansiosas aí, não acontecem. Então, você cogitou que isso podia dar errado e aquilo, e sofreu por um conjunto enorme de coisas. Desse conjunto enorme, 6% ou menos provavelmente vão se materializar na realidade. E quando acontece de se tornar real, você vai sofrer porque se tornou real. Então eu sofri hipoteticamente por 100 possibilidades, dessas 100, 6 viraram concreto, eu sofri de novo porque agora elas são um problema concreto para mim. Sofre duplamente, antecipado e na não hora é duplo, acontece. Porque veja, eu tinha 6 problemas, eu sofri 106. Verdade. 106 aflições para 6 delas apenas que demandavam energia de mim. Então, isso que gera uma sobrecarga no sistema, né? E você tem a ansiedade, estresse, ela tem componentes. Por exemplo, você pega estado de luta e fuga. Estado de luta e fuga é o estado que o organismo entra quando ele se sente sob ameaça. Né? Quando você sofre por antecipação, você gera alarmes de ameaça, alarmes falsos, muitas vezes. Então, o estado de luta e fuga, quando ele é acionado e você está em perigo real, faz todo sentido. Ele vai criar uma reação no seu organismo que vai proporcionar, numa fração de segundos, você reagir a uma potencial ameaça. Uhum. Agora, vou fazer uma analogia. Você, obviamente, você dirige na estrada. Quando você está dirigindo na estrada e você está indo normal na tua pista, vem um carro normal na pista dele, esse carro te dá um sinal de luz. Isso, de modo geral, quer dizer o quê? Provavelmente um perigo na frente, provavelmente o guarda de trânsito, ele está me avisando alguma coisa. Está te avisando um suposto perigo, né? Um perigo ou de você fazer uma besteira. Eu acho quando é a questão de guarda até é ruim, porque você pode estar ajudando uma pessoa que pode fazer uma besteira e tirar a vida de alguém. Sim, lá na frente, né? Então, mas ele está avisando um suposto perigo. O perigo de você levar uma multa ou de se envolver num acidente, alguma coisa. Então, alguma coisa complicada para frente. Você faz o que quando você leva esse sinal de luz? O primeiro reflexo é diminuir a velocidade e ficar mais atento, né? Diminui a velocidade e redobra a atenção. Você andou 500 metros e você viu que tinha um caminhão quebrado usando parcialmente a pista ali logo depois de uma curva. Você passou com cuidado desse caminhão. Como que você age a partir disso? Bom, primeiro o sentimento de alívio, que eu compreendi que aquele perigo, aquela barreira de perigo foi realmente superada. E a partir de então, sigo viagem normalmente, já tentando me acalmar, né? Agora, se o motorista, você está indo normal, o motorista está indo normal, e ele só por folia te deu sinal de luz. Como que você sabe que é hora de voltar ao normal? Veja como o sinal falso ele pode ser pior do que um alerta real de perigo. Porque o organismo não sabe quando normalizar. Então você vai andar um tempão, devagarinho, com a atenção redobrada e tal, tomando um cuidado além do necessário. E daí, depois de um bom tempo, você começa a pensar ou que o perigo já passou antes de você chegar no lugar, ou que a pessoa se equivocou, e daí você gradativamente vai tentando restabelecer o ritmo normal de viagem. Então, veja, leva muito mais tempo para você normalizar do alarme falso, porque não há um fim nele. Então você está me dizendo que em 94% das vezes a ansiedade é um alarme falso. Um alarme falso. E a ansiedade está carregada em muitos sintomas físicos, né? Uma aceleração no coração, um aumento do ritmo respiratório. Algumas pessoas, em casos mais graves, podem sentir sensação de sufocamento, falta de ar, dor no peito. Em casos extremos, um alarme falso, como se a pessoa estivesse infartando. A musculatura dela começa a ficar tensa, daí ela lembra que parece que se amortecer algum braço é sinal de infarto. Se apavora mais ainda, já estava desesperado, ficou mais desesperada, então vai aumentando todo esse
esses alertas de perigo e aumentando a reação do teu organismo. Então vai criando série de desdobramentos. Então a pessoa pode ter sudorese, taquicardia, respiração ofegante, sensação de falta de ar, dor no peito, tensão muscular, né? Uma série de questões aí assim implicadas dentro do que seriam características de ansiedade. E vão parar num posto de saúde muitas vezes assustadas com esse efeito da ansiedade, né? Já vi pesquisa falando que metade das procuras de emergência por cardiologista de pessoa suspeita de infarto, as pessoas tinham tido crise de ansiedade. Então já cheguei a ver pesquisa que retratava metade. Conversando com amigos médicos, diz que o volume realmente é bem significativo. Assim, tá? A pessoa achou que estava infartando, se desesperou, foi no médico e não tinha nada com relação à questão cardíaca, né? Ela teve uma crise de ansiedade. E fazendo uma volta de novo aí à tua experiência, né? Muito se fala que a ansiedade é uma doença da modernidade, o estilo de vida que a gente está vivendo, né? A dinâmica muito rápida, como as coisas acontecem hoje. Você sente isso mesmo? Ou a ansiedade existe há muito tempo e talvez agora ela só apareça mais? Então, ela existe há muito tempo, de fato, mas a modernidade criou algumas coisas que aumentaram, né, essas questões. Então, essa necessidade tão grande de ter coisas, então, que faz com que a gente precise trabalhar em excesso, fazer coisas em excesso, muita pressa. Eu digo, parece que a gente vive naquela roda dos ratos, né? Uhum. Os ratinhos lá na gaiola, com aquela rodinha que fica girando, que não vai a lugar nenhum, tá sempre correndo, né? E não chega em lugar nenhum, muitas vezes. Então, a gente vive nessa roda alucinada dos ratos ali, numa correria sem fim. Então você vê, às vezes, a pessoa ela nem tá com pressa de ir do ponto A para o ponto B, mas ela parece... Lembra o desenho do Pateta quando você ia de férias? Uhum. Se transformava no trânsito, né? Se transformava no trânsito e tá lá e buzina e xinga e dá soco no volante. Mas ela nem tava com pressa, ela nem tem horário rígido para cumprir. Ela chegar 5 minutos antes ou 5 minutos depois não ia mudar a vida dela. E eu acho que com a pandemia parece que nós ficamos mais agitados ainda. Nós esperávamos ter uma experiência transformadora no sentido de sairmos melhor de uma experiência tão marcante e traumatizante. E eu acho que nós saímos mais frágeis emocionalmente, mais apressados, mais desesperados. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.